uma paixão que começou com o meu pai, né? Começou com o meu pai há praticamente uns 30 anos atrás, e eu continuo aqui a trajetória dele em vidas aqui, né? Essa paixão do seu pai acabou passando para você. Isso. Eu acompanhei meu pai desde o início, desde o primeiro carro. Hoje nós temos um total de 33 veículos, né? Todos restaurados. E então você conhece o DNA de cada um, tanto a parte de restauração, de chassis, pintura, a parte de motorização, né? A parte de acabamento. E é muito gratificante, porque você vê um carro que estava praticamente sendo sucateado, hoje você consegue recuperar e vira uma joia de arte, né? Que todo mundo hoje, quando olha o carro pronto assim, mas não sabe o que tem por trás do carro, que você tem que fazer para deixar ele nesse nível, né? Agora, de todo esse tempo que você acompanhou o seu pai, não precisa nem falar o nome dele, é também o Ademir Panzan. Infelizmente perdemos o Ademir Panzan recentemente. O Ademir, que era um dos sócios da Expresso Jundiaí, empresa conhecidíssima aqui na cidade. E essa paixão pelos carros, como é que começou com seu pai? O que seu pai contava para você dessa paixão? Como é que surgiu lá atrás essa paixão com ele? Aliás, vocês já eram do ramo de transportes, né? Talvez isso daí influenciou um pouquinho? Correto. O meu pai, né, era uma pessoa humilde, né? Ele tem uma formação acadêmica até a sexta série e ele não tinha condição financeira. E naquela época que ele nasceu em 1947, na década de 60, década de 70, ele via esses carros americanos, que eram todos carros importados que tinham no Brasil, e ele não tinha o poder aquisitivo, aquele era um sonho que ele tinha na vida. E aí depois, quando começou a empresa, a Expresso Jundiaí, começamos a ter uma estabilidade econômica, ele começou a colecionar uns 30 anos atrás. Então ele comprou a primeira caminhonete, uma Chevrolet 1954, né? Começou a restauração dela, deixou impecável, aí depois virou um vício, né? Isso aí é a ferrugem que começa a correr dentro da veia, né? Por quê? Porque você termina de fazer um, você já vai para um outro, você parte. Hoje, como eu mencionei, uma coleção de 33 veículos, o que ela é composta? De picapes, caminhões e cavalo mecânico, né? Então ele tem GMC, ele tem Chevrolet, ele tem Ford, né? E é uma diversidade muito grande aí. E para você montar todo esse arquivo que você tem de veículos, você precisa garimpar. O que é o mais difícil hoje no Brasil. Você procurar uma peça, às vezes você precisa comprar 2, 3 carros para você fazer um. E se você não consegue, o que você tem que fazer? Você tem que fazer importação, né? Geralmente, na coleção nossa, que é da década de 1950, né? Você tem o Bel Air, você tem Impala, você tem Mustang, você tem os caminhões GMC. Você consegue fazer a importação dessas peças dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles continuam ainda a fabricação de peças de reposição. Então, hoje você precisa de estofamento, você precisa da parte de lanternagem, você precisa de algum acessório, você importa dos Estados Unidos zero na caixa. Chegando aqui, você coloca no carro e dá toda a diferença de um carro para o outro, né? São os detalhes, né? E você acompanhou todo esse trabalho do seu pai quando criança e... Seu pai também montava o carro ali, queria mexer no carro, você acabava mexendo também. Só colecionar não tem graça. O meu pai, como ele era uma pessoa muito ocupada no dia a dia, né? Mas ele era muito exigente, né? Então ele começava o carro desmontava o carro, começava o chassi, suspensão, a parte de freio, a parte de motor, depois começava a vir a parte de funilaria e pintura, né? E acabamento dos veículos. E tinha noites que era 10, 11, meia-noite, nós estávamos na garagem mexendo nos carros, né? E uma particularidade do meu pai, né? Ele não gostava de andar com os carros. O hobby dele era o quê? Era comprar um carro, restaurar o carro, deixar o carro para exposição, para amostra e depois partir para um outro veículo, né? Porque ele sempre falava assim, ele sempre precisava ter uma pulguinha para se coçar, né? Sempre teria que ter alguma coisa para fazer depois. Sim. E os carros não eram para andar, eram para ser colecionados. A paixão dele era isso, ter a coleção, não sair com o carro, até porque se ele saísse com o carro, corria o risco daquele carro bater por algum motivo, ou cair em algum buraco, ou estragar uma peça, ou até sujar aí de alguma forma e riscar alguma lataria, não é isso,
Ademir? Isso, porque uma peça de reposição é complicada, né? Você amassar um para-choque, uma parte de lanterna, é complicado você fazer a restauração aqui no Brasil, né? Mas, como ele era uma pessoa exigente, o que ele gostava? Ele gostava de fazer e fazer bem feito, né? E aí, terminava, começava o segundo. Terminava o segundo e ia para o terceiro, até que completou hoje essa coleção de 33 veículos, né? Você disse que começou a coleção lá com uma caminhonete. Essa primeira caminhonete você pegou quando criança também? Aquela primeira caminhonete ali, você pegou ela quando criança já? Sim, essa é uma caminhonete 1954, uma Chevrolet, né? Impecável, é uma das melhores caminhonetes que ele tem até hoje para você andar, né? E depois disso foi para uma outra caminhonete, né? Aí nós fomos migrando para os carros, depois até chegar nos carros maiores, que são os gigantes, né? Que nós falamos cavalo mecânico, né? Tem um GMC Marítimo 1951, né? E tem um GMC 1957 que é conhecido como Marta Rocha. Né? Conhecido como Marta Rocha, em alusão à nossa Miss Isso mesmo, Brasil? Porque ele tinha todas as formas arredondadas, né? Então colocou como Marta Rocha. Colocaram o nome de Marta Rocha. Que interessante. E você, a sua paixão começou logicamente junto com seu pai, e aí você seguiu com isso daí, trabalhava praticamente junto com ele. Sim. Mas só vocês deram conta de tudo isso? Tiveram que contratar alguém para mexer nesses carros, para fazer a manutenção preventiva nesses carros, ou não? Porque são 33 carros. Né? Não, são 33 carros e ao longo dessa jornada, então tem várias pessoas que nos auxiliaram nessa coleção. Mas a nossa equipe geralmente resume eu, né? Tem um funileiro que faz toda a parte de funilaria para nós, o mecânico, né? E é uma mão de obra escassa hoje no mercado, porque você não consegue achar um funileiro que faça um serviço bem feito, como tem que fazer de restauração, porque hoje qualquer serviço é massa que você coloca no veículo, nós não colocamos massa, a gente deixa o veículo na lata mesmo. No martelinho. No martelinho e depois vemos toda a parte de pintura dele e fazer uma correção, né? Umas correções necessárias na parte de funilaria. E a parte também de mecânico também, hoje você pega o mecânico que hoje é tudo eletrônico, antigamente era carburadores, né? Carburadores. Então, hoje você coloca um chip no veículo, você vê, diagnostica onde que está o problema. Anteriormente, não. Era o carburador, né? Era um motor 6 cilindros a gasolina, que hoje nós temos muita dificuldade com a gasolina, porque essa gasolina não é pura. Então, você deixa esses carros desligados. Quando você vai quando você vai ligá-los, ele dá aquela engasgada, ele não funciona, né? Esses carros não aceitam a gasolina atual, porque a gasolina atual é misturada com álcool, né? Isso mesmo. Tem outros produtos ali que são misturados, né? Ele não consegue fazer aquela leitura, né? Então ele acaba engasgando, né? Então todo esse cuidado que você tem na hora que você vai fazer o funcionamento do veículo, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? E abastecer alguns postos também que você tem que saber que você colocar uma gasolina um pouco mais pura, né? Não essa muito batizada hoje, porque a composição da gasolina hoje com álcool, né? É complicado por esses carros antigos aí que essas peças não aguentam, né? E essa gasolina é importante, esse combustível é importante porque você tem que dar ligar o carro, Sim. fazer com que ele esteja em pleno funcionamento, senão tudo aquilo ali estraga, né? Estraga, né? Sim. Eu, uma vez na semana, pelo menos eu ligo todos os carros, né? Como você tem carro a gasolina e carro a diesel, no dia que eu ligo todos os carros a gasolina, só ligo os carros a gasolina. E no dia posterior eu ligo os caminhões a diesel, né? E o diesel também tem essa composição também de combustível que é complicado, porque eles também, o diesel ele vem com uma impureza, ele também entope toda a parte de carburação deles, né? E tem que tomar um pouco de cuidado também. O diesel de hoje é diferente do diesel de antigamente. Diferente, né? Diferente. Hoje tem o S500, tem o S10, tem o próprio diesel, né? Mas como é o carro que não usa diariamente e o diesel fica parado dentro do tanque, ele forma tipo uma borra, né? E essa borra, quando entra no carburador, deixa o carro todo engasgando, com dificuldade de andar, né? Eu já entrevistei outros colecionadores de carros, até de associações ligadas às coleções de carros, e eles dizem que o importante de se colecionar o carro antigo é manter a originalidade do carro. Tanto é que os carros antigos são reconhecidos
pela sua originalidade. É isso que você faz também. Tendo que colocar alguma peça para substituir outra, você já fica com aquela pulga atrás da orelha. Não pode. Você vai procurar aquela peça, nem que tiver que dar a volta do outro lado do mundo, mas você tem que achar a peça que seria a peça original. É assim que funciona? Sim, o mundo hoje ficou pequeno, né? O mundo globalizado hoje com a internet e os contatos que você tem também do pessoal do clube de carro antigo, você acaba tendo essa reposição. E se não tem, você tem que fabricar, né? Você tem que fazer um serviço artesanal. Geralmente, o que nós necessitamos, nós procuramos no mercado interno. Não havendo no mercado interno, nós importamos as peças. Só que aí o custo de importação também, com o nosso câmbio, né, é complicado, é 4 vezes 1, né, fora a parte de impostos que nós temos que pagar. Mas geralmente ainda tem algumas coisas aqui ainda no Brasil. Mas 70% é tudo importado. Você não tira a originalidade do carro. Por quê? O carro, você hoje com o carro todo original, você consegue colocar a placa preta, né? A placa preta que você tem que ter com mais de 30 anos de fabricação e com mais de 80 pontos de pontuação dele com o técnico que vai fazer. Então aí você não precisa mudar as características do veículo. Porque um carro com placa preta, se você está no trânsito, você para numa fiscalização e o cinto não é o cinto que está aqui no peito, né? Que está com aquele cinto abdominal. De segurança, você segurança, já é multado. Seria multado. Seria multado. Você com a placa preta, você não é multado porque você está mantendo a originalidade do veículo, né? Tem essa particularidade dos carros antigos. E o mercado do carro antigo também, existe o quê? Os carros clássicos, né? Os carros que são os originais e tem os hot. Os hot já são os carros mais preparados, que seria carros rebaixados, com rodas maiores, com motor maiores, né? Que são carros preparados em cima de carros antigos, né? Então existem as denominações do pessoal que gosta do carro antigo, do carro original e do carro que são os carros hots, né? Você disse sobre a importação de peças. Boa parte das peças que são importadas dos Estados Unidos, ou às vezes você teve que procurar aí num país bem mais longe do que os Estados Unidos aí para importar uma peça para algum dos seus veículos? Existem os carros americanos, né? Que não da década de 50, você pega o Chevrolet, você pega a GMC, tem o Bel Air, tem Impala, né? Como são os carros americanos, então a importação das peças dos Estados Unidos é mais fácil, né? Porque é original dos Estados Unidos. Existem os carros europeus, que são são mais raros, só que aí é mais complicado de você achar esse tipo de veículo, de peças de reposição. Mas, como aqui ainda no Brasil nós temos ainda uma reposição ainda que está ficando cada vez mais escassa, né? Porque o número de carros antigos, de restauradores aumentaram numa contingência muito grande, né? Vou até mostrar uma revista aqui que tem até a história aí, contando que é preparações de veículos, né? E tem o mercado dos veículos. Então, é um mercado muito abrangente. Se você pega em Águas da Lindóia, que foi um encontro nacional, você veio num dia lá, tinha mais de 20 mil pessoas no encontro de Águas da Lindóia. Então, e é um hobby, né? Porque todo mundo começa a olhar aqueles carros, fala assim, carro década de 50, década de 60, década de 70. Tem algumas que são raros, né? Que só vê uma vez na vida, né? Tem carros que eu frequento Águas da Lindóia praticamente 15, 20 anos. E tem carro que eu vi uma vez exposto na vida e nunca mais vi, né? Que são peças únicas, né? Então, e é um mercado, porque o brasileiro ele gosta, né? Gosta tanto do futebol. Adora futebol, adora carros. Isso mesmo. O brasileiro é fanático por carro. Isso Tanto mesmo. É que paga caro por carro aqui, né? Sim, o que se cobra de imposto sobre um veículo automotor aqui é um absurdo, né? Absurdo, né? É um absurdo. Ademir, essa sua paixão por carros, você deve ter dentro dessa coleção de 33 um carro que você gosta mais, acredito eu. Que carro é esse? Então, nessa coleção nossa, né, eu tenho um carinho especial por todos, né? Mas o meu é uma Impala 1959 rabo de gaivota, né? Ele é um carro importado, é um carro 4 portas, sem coluna, é motorização V8. Você vê, em 1959, um carro V8, direção hidráulica, né?
Direção hidráulica. E é uma direção automática. hidráulica diferente dessa que se usa nos carros hoje, né? É mais macia. Ela é mais macia, mais né? macia, que você consegue esterçar mais. Ela né? de certa forma, ela é até mais perigosa para se guiar com essa direção automática dessa época do que a de hoje, né? Sim. Ela é muito macia, se a pessoa bobear, o carro gira completamente ali, não é isso? Então, como eu estava comentando, né? Então, a minha paixão é a Impala 1959, é uma peça única e rara, né? Até nos Estados Unidos está ficando cada vez mais escasso esse veículo nos Estados Unidos. E também gosto das picapes, né? As picapes americanas, gosto dos cavalos mecânicos do GMC 1951, que é um GMC marítimo, né? É um caminhão que tem um ronco assim muito gostoso de você ouvir, um motor Detroit, né? Que é a motorização Detroit. O Marta Rocha também, que é um cavalo mecânico, 1957, também tem uma paixão, assim, um carinho muito especial por ele. É o que acontece, né? Claro que corre na veia nossa mesmo, né? Corre na veia, né? Não tem jeito. Você gosta de um, mas assim, eu gosto desses três mesmo, assim, mas só que dos restos também tenho um carinho muito especial. Agora, eu falava inclusive na abertura da nossa entrevista, né? Antes até de anunciá-lo, que você tem um caminhão de bombeiros, é isso mesmo? Um caminhão de bombeiros. Como é que você conseguiu um caminhão de bombeiros para a sua coleção? Aonde que você foi buscar esse caminhão? Olha, esse caminhão de bombeiro é uma peça rara, uma peça única, né? É um caminhão 1974, é um caminhão GMC, um caminhão americano, mas toda a parte de bombeiro deles, que são as bombas, né? Os relógios, são todo francês, né? Esse caminhão foi adquirido de um antigo colecionador de Morungaba, também falecido, né? Que meu pai também teve a oportunidade de conversar com ele, de conhecer, aí passou para o filho dele, e o filho dele falou que ia vender, ia disponibilizar isso no mercado, né? E nós fomos lá e, com muito custo, muita negociação, nós compramos esse veículo, que é um GMC 1974, de corpo de bombeiro, e ele tem, assim, 2 episódios marcantes na vida desse caminhão bombeiro, né? Primeiro, ele participou do combate ao incêndio do edifício Joelma, né, em São Paulo, né? Famosíssimo, né? Então ele trabalhou nesse edifício Joelma, né? E depois também no cortejo da Elis Regina, né? O corpo atravessou São Paulo, né? Com a Elis Regina, com o corpo da Elis Regina em cima nesse veículo. Então ele tem uma história muito marcante, uma história assim que aconteceu em São Paulo, em fatos, né? E, então tem uma história muito, muito gratificante. É uma peça única, uma peça rara também. E olha, cada vez que eu olho ele, os detalhes que eu consigo observar, você tenta melhorar algumas coisas nele, eu falo, não vou mais mexer em nada nele, vou deixar do jeito que ele está, original, tá? Porque é uma peça única, uma peça que está muito bem restaurada, né? E ela tem toda uma parte de uma história, né? Então eu não vou mexer nele, deixar ele parado mesmo na garagem. E quando tem os encontros aqui em Jundiaí, né? O Clube do Carro Antigo de Jundiaí também sempre faz os eventos aqui em Jundiaí. E levar ele nas exposições, né? Agora, a pergunta que eu não poderia deixar de fazer, é lógico, e o nosso ouvinte também gostaria de pelo menos ter uma noção, é quanto custa toda essa paixão? Quanto custa toda essa paixão? No caso desse caminhão de bombeiros, não sei se você pode falar, mas dentro do que você puder falar, logicamente, entre você pegar um carro, comprá-lo lá na sucata ou de um outro colecionador e transformá-lo, deixá-lo como está hoje, quanto custa para fazer isso? Em termos financeiros agora. Isso. Vamos lá. Hoje, se você fizer uma restauração básica num veículo hoje, você gasta, de 35 mil a 50 mil reais, né? Uma restauração básica. Agora, se for uma restauração básica, com todos os detalhes, com peças originais, você gasta 100, 150 mil reais, assim, numa restauração num veículo, né? E se esse veículo for um caminhão, gasta mais ainda? Por ser maior? Ou não necessariamente? Não necessariamente. Mais ou menos uma restauração de um veículo, bem assim, quase uns 100 mil reais você acaba gastando, né? Isso só na restauração, fora o valor que você vai comprar ali do colecionador ou do ferro velho, de quem tiver ali com aquele veículo disponível. Isso mesmo. Ou seja, a ideia é comprar o mais barato possível, né? Adquirir aquele veículo mais barato possível e
gastar o maior valor talvez na restauração. Sim. Ou adquirir um veículo o mais restaurado possível. Né? Existem essas duas hipóteses, né? Que o meu pai gostava de restaurar. A vida dele era restaurar carro. Se tivesse um carro muito pronto, já não tinha tanta graça. Não tem graça. Que nem ele falou assim, Júnior, esse carro já está pronto. Precisamos comprar um outro para restaurar. Porque perde a graça, perde o encanto, né? E agora tem colecionadores que gostam mesmo de comprar o carro já praticamente pronto, porque você vai gastar, você já sabe quando você está gastando e é aquilo que você vai colocar ali de investimento no veículo, né?